Soldados de Israel têm criticado a ausência de um dos três filhos do primeiro-ministro israelense. A gente tem imagens dele, do filho do Netanyahu, o Yair Netanyahu, que tem 32 anos. Ele mora em Miami, tem idade para estar no confronto, atuar na guerra, mas está em Miami Beach. Ele mudou para os Estados Unidos em abril desse ano, depois de uma condenação por difamação em Israel. Tem mais de 100 mil postagens nas redes sociais, seguidores e tudo mais. É uma figura polêmica, tem 100 mil seguidores no Instagram, onde fez postagens com mensagens motivacionais, lamentando as mortes e arrecadando dinheiro para ajudar soldados feridos. Ele é considerado pela oposição dos principais conselheiros do primeiro-ministro. Na eleição de 2019, atuou como assessor extraoficial da campanha do pai durante uma visita de Benjamin Netanyahu ao Brasil, e aí deixou uma dívida de quase 10 mil reais no Hilton, hotel que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro, na virada de 2018 para 2019. O hotel chegou a cobrar a dívida do Ministério das Relações Exteriores de Israel. O gabinete do primeiro-ministro pagou depois esses valores. Durante essa mesma viagem, o filho de Netanyahu fez passeios de helicóptero e de iate no Rio de Janeiro. Sabe com quem, Josias? Com os filhos de Jair Bolsonaro. O nome dele lembra muito Yair Netanyahu, né? É. Lembra muito um personagem que nós conhecemos aqui. Ele é uma espécie de Eduluxo, uma mistura do Eduardo Bolsonaro com o Carluxo, né? Ele se considera um porta-voz da ultradireita israelense e, ao mesmo tempo, fica postando mensagens de ódio nas redes sociais, como faz o Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Em condições normais, Diego, os filhos costumam enterrar os pais, né? Agora, num cenário de guerra, é grande a chance de pais sepultarem filhos. Aceita-se essa subversão do tempo e da lógica em nome de uma causa. Israel convocou seus reservistas ao redor do mundo, gente saiu inclusive do Brasil para lá, sob o argumento de que é imperioso defender a pátria contra a ameaça terrorista do Hamas. Ao guerrear desde Miami, cidade americana de praias luminosas, esse Yair Netanyahu, que é o filho do meio do primeiro-ministro de Israel, ele estimula a suspeita de que não se dispõe a morrer pelo seu país. Simultaneamente, a julgar pelas mensagens motivacionais que ele dirige às tropas no front das redes sociais, o Yair Netanyahu também não parece incomodado com a hipótese de que outros morram por ele. Então, no instante em que Israel lança bombas sobre cabeças civis na faixa de Gaza, realiza incursões com aparência de ensaios para uma devastadora invasão por terra desse enclave palestino. A ausência na frente de batalha do Yair Netanyahu, que é um jovem reservista de 32 anos, no fulgor da sua forma física, converte o pai dele num líder ainda mais desconexo. O Benjamin Netanyahu sustenta que Israel guerreia por sua própria existência. No seu caso, no caso dele, a guerra também visa camuflar os pés de barro, que ficaram super expostos depois das falhas de segurança que permitiram ao Hamas executar 1.400 pessoas em solo israelense no dia 7 de outubro. Esse episódio, essa chacina, empurrou definitivamente para dentro da biografia do Netanyahu a culpa pelo fracasso da estratégia de ignorar o direito dos palestinos a um Estado autônomo, enquanto tolerava o Hamas como uma ameaça administrável. Nesse contexto, o autoexílio humanitário do filho do Netanyahu em Miami potencializa a impopularidade de um primeiro-ministro que está fadado a deixar o poder. Isso vai acontecer cedo ou tarde. E o Netanyahu vai deixar o poder, Diego, sob intenso repúdio, descrédito inédito. E o filho está potencializando a precariedade do pai com a sua ausência. Thales, os filhos, né, que trazem alguma dor de cabeça para os pais. Mas nesse caso, os pais também não são assim nenhum santinhos, né? Falando dos dois, mas em específico sobre o filho do Benjamin Netanyahu, tá lá curtindo Miami Beach. O Yair
é o filho 02 do Netanyahu. E o que se diz é que ele é muito parecido com o Eduardo Bolsonaro, que ele, com quem ele se deu muito bem quando esteve aqui no Brasil, e depois o Eduardo Bolsonaro foi a Israel, ele entrevistou o Eduardo Bolsonaro. Agora, eu acho que há duas semelhanças dele com os filhos do Bolsonaro. Uma é com Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque o Yair é muito chegado na internet em distribuir fake news, notícias, e ele se mandou lá para Miami, um dos motivos, não só para, pode ser para fugir da guerra, mas também porque foi condenado em Israel por injúria contra opositores do Netanyahu. Então, por essas injúrias, ele foi condenado e se mandou, fugiu lá para os Estados Unidos. É, então, ele tem uma semelhança aí com o Carlos Bolsonaro, porque ele é muito agressivo, tem um jeito muito agressivo de entrar na política. A outra semelhança que eu achei é com o filho 04 do Bolsonaro, porque essa coisa de fazer fotos, essa foto, então, está muito parecida com o Jair Renan, né? Ele fazer fotos se colocando na internet como bonitinho, lembra um pouco o Jair Renan. De qualquer maneira, é interessante você ver como esses ultraconservadores têm uma forma semelhante de, de, de tratar a família, de misturar a família com a política e de seus filhos serem igualmente, às vezes, agressivos como os pais. Né? Muito interessante.